Tome muito cuidado. O Marx está chegando aí e ele vai acabar com a família tradicional brasileira. Ele vai impregnar a cabeça das crianças e convencer elas a serem comunistas e praticar a revolução do proletariado. Quer saber como que você vai conseguir escapar disso, dessa doutrinação marxista que existe no mundo e principalmente nas escolas, esses esquerdistas, historiadores, geógrafos? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio, e mais uma vez estou aqui com vocês para falar sobre um assunto que eu considero super importante, assim como todos os meus vídeos diários, né? Tá ficando quase uma repetição isso aqui para vocês, que é sobre essa suposta ameaça socialista que existe no mundo. Um socialismo cultural, um marxismo cultural que quer dominar a cabeça das crianças e quer transformar os valores da família tradicional brasileira e impregnar uma nova sociedade, uma sociedade progressista que vai totalmente contra os valores cristãos que moldaram a sociedade brasileira, né? Se vocês curtiram, galera, o tema do vídeo, acharam interessante, né, até para concordar ou discordar de mim, fiquem à vontade, tá? Lembrando que isso aqui é um canal de opinião que eu tô dando para vocês, então tô relatando tudo que eu acho, obviamente com embasamento científico, tá? Não faria isso se não repassaria essas informações para vocês se não tivesse nenhum tipo de embasamento. Mas se vocês curtiram, galera, já se inscreve no vídeo, dá um curtir, dá um joinha aí, ative o sininho para receber todas as notificações. E acho que esse vídeo é bastante importante para você compartilhar no grupo da sua família, com aqueles que geralmente, né, existem alguns mais conservadores, que acreditam muito em fake news, que existe realmente uma sombra socialista, uma sombra marxista que ameaça o mundo e nós precisamos combater isso com o tradicionalismo, né, com o conservadorismo aí que vem crescendo no mundo, tá bom? Vamos lá, galera. Ó, primeira coisa, falar que existe um marxismo no mundo já parte de uma premissa bastante errada. A gente não pode confundir o que é socialismo, existem várias vertentes do socialismo, trotskismo, maoísmo, gramscismo, marxismo, tá? Então falar que existe um marxismo no mundo já parte de uma premissa errada, mas falar que existe um novo socialismo no mundo, né, um neossocialismo, ele também parte de uma premissa bastante complicada que a gente vai discutir aqui, tá? Vamos tentar entender, galera. O marxismo, ele surge com Marx, né, obviamente, Marx e Engels, que são dois autores bastante importantes da historiografia mundial. Não só pelo novo modelo de produção, né, de social e econômico, aliás, que é o socialismo científico, mas também revolucionaram toda a historiografia, um novo método filosófico, que é o materialismo histórico dialético. Para não ficar se aprofundando muito nesse tema, que não é a intenção aqui do vídeo, vamos passar brevemente sobre isso. Segundo Marx, o capitalismo é um sistema econômico que ele incentiva a desigualdade social, porque a gente tem toda a sociedade dividida numa luta de classes, onde existe o proletariado que não detém os meios de produção e o burguês que detém os meios de produção. E aí o burguês, como ele quer ganhar cada vez mais dinheiro e ele controla o meio de produção, ele vai explorando a mão de obra do proletariado, a chamada mais-valia. Ou seja, nem tudo que o trabalhador produz, aliás, a grande maioria, né, do que o proletário produz, não fica para ele, fica na forma de dinheiro aí para o seu burguês, tá? Obviamente estou simplificando muito a teoria do Marx, mas só para vocês entenderem. Então o que o Marx prega? A eliminação não da propriedade privada, muito cuidado com isso, tá? Muita gente critica, né? Ah, você é socialista de iPhone, você é socialista, mas... Não eu, tá? Porque eu praticamente não sou marxista. Mas você é socialista e come no McDonald's, socialista e come no Burger King, enfim, nessas grandes marcas, né? Galera, não tem nenhum tipo de problema, tá, você fazer isso. Se você critica um cara que é socialista e usa iPhone, você, de novo, né, já está partindo de uma premissa teórica completamente errada. Porque o socialista, ele não é contra uma propriedade privada. Você pode ter o seu iPhone, você pode ter a sua casa, você pode ter, enfim, seu carro, sua camiseta e tal. Ele é contra a propriedade privada dos meios de produção. Então, tudo aquilo que gere valor, que gere emprego, tem que ser estatal. Escolas, indústrias, etc. tal. Essa transição não vai ser fácil, então aí já parte minha primeira discordância do marxismo. O marxismo ele prega uma revolução armada, ou seja, através de destruição dos burgueses, né, eliminação da burguesia, coquetel Molotov na cabeça deles, a gente vai tirar a burguesia do poder e vai fazer com que todos os meios de produção passem a ser do Estado, porque o Estado, na concepção do Marx, não quer a mais-valia, não quer explorar, né, o proletariado. Então tudo aquilo que o proletário realmente produz, ou seja, aquele cara que vende a sua força, né, que não tem o meio de produção, ele trabalha, tudo aquilo que ele produz é o que realmente vai ficar para ele. O Estado não tem a intenção de enriquecer. O Estado só vai pegar uma parte do valor para investir em educação, segurança, transporte, enfim, em benefícios sociais para a população.
é uma ditadura, é um Estado completamente forte, porque tem que reprimir manifestações da burguesia que vai querer voltar ao poder. E aí, a partir do momento que esse Estado forte perceber que não existe mais uma ameaça do socialismo falhar nem nada do gênero, parte-se para a fase final, que é o comunismo, uma sociedade sem Estado que nunca chegou a acontecer realmente, tá? Eu particularmente, galera, obviamente, estou falando aqui bem simples para vocês, discordo de dois pontos bem clássicos do Karl Marx. Qual? A gente tem uma revolução do proletariado, tem que acontecer de maneira armada, ou seja, quem não concordar com a revolução morre. Aliás, vou até dar uma dica para vocês. O Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, saiu um seriado recente na Netflix, acompanha aí, tá? Ele é bem legal para você entender a mentalidade do revolucionário. É uma visão um pouco negativa da revolução, mas é interessante porque eu particularmente não conheço muitos filmes, séries que retratam esse momento da história. Acho que é bem importante para vocês entenderem. Então assistam Trotsky do Netflix. Bem legal, tá? Recomendação aqui, ó. Joinha meu. E aí o que acontece? A partir do momento, galera, que a gente tem uma revolução que você mata quem você não concorda, eu particularmente já discordo dessa ideia, já parte de uma premissa errada. Outra coisa, o Marx, ele é completamente estruturalista. Então ele despreza qualquer tipo de diferença entre pessoas, qualquer tipo de individualidade. Ele divide a sociedade em classes sociais. Então tem a classe da burguesia e a classe do proletariado, como se fossem a mesma coisa. Por exemplo, se a gente pegar essa teoria marxista daquele tempo lá do século XIX e aplicar atualmente, ela considera, por exemplo, que um cara que trabalha numa multinacional ganhando 40 mil reais por mês é um cara que está sendo explorado, está sendo tirado a mais-valia do dono da empresa, enquanto o cara, por exemplo, que é dono do seu meio de produção, vamos pegar o exemplo mais, talvez assim, vamos dizer, mais caricato, vai? Que seria o cara, sei lá, dono do seu carrinho de pipoca. O cara é o burguês porque ele controla o seu meio de produção, tá bom? Então essa teoria, obviamente, ela é muito importante, ela revolucionou a história, mas ela apresenta algumas diferenças com a sociedade atual. Nada mais significativo, visto que a gente está falando do século XIX para o século XXI, tá? Outra grande, digamos assim, falha que vários socialistas foram percebendo ao longo da história é que o marxismo, ele acabou não se concretizando por quê? Quando a gente começa a melhorar a vida do proletariado, em geral, o proletariado ele não toma uma consciência de classe para destituir a burguesia. Ele começa a perceber que ser a nova burguesia é muito melhor do que trabalhar para fazer uma revolução do proletariado. É o que a gente vai chamar de classe média. Talvez você já tenha ouvido falar aquela frase clássica, né, da filósofa da USP, que fala que ela odeia a classe média. Por que ela odeia a classe média? Porque a classe média, segundo a teoria marxista, é explorada pela burguesia, mas não toma consciência de classe. Aliás, reforça a ideia que ser explorado pela burguesia é interessante, e aí tem toda aquela ideia da meritocracia, a gente tem que crescer, tudo tal, e isso acaba reforçando o ideal capitalista de manutenção da exploração da sociedade, tá? Vão surgir alguns socialistas que vão criticar então Marx, falando que não vai dar para fazer uma revolução armada porque você não consegue convencer a população disso. A partir do momento que a população começa a melhorar, ela começa a se comportar como uma nova burguesia. E desses vai surgir o Gramsci. O que o Gramsci ele vai querer fazer, galera? O chamado marxismo cultural, né? Que a gente fala marxismo cultural. O que seria isso? Revolução armada não dá certo, não vai dar certo essa ideia. Então a gente tem que começar a destruir as instituições. A gente tem que fazer com que a população ela vai quebrando os paradigmas que sempre moldaram a sociedade tradicional brasileira e a partir dessa quebra de paradigma, a gente vai transformando todo o modelo de comportamento da sociedade capitalista para a instalação de um Estado extremamente forte. Então, por exemplo, segundo Gramsci, né, a revolução não vai vir pelas armas, vai vir pela cultura. Então a gente vai ter que ter professores esquerdistas, intelectuais esquerdistas, todos esses que vão quebrando a família tradicional brasileira, os valores tradicionais, o cristianismo, e vão instalando um novo modelo de pensamento para que uma revolução, uma troca de poder, pareça só algo mais assim, corriqueiro, uma coisa que tem que acontecer naturalmente, algo mais progressista, do que uma propriamente revolução armada. E a partir dessa ideia, geralmente os grandes conservadores do mundo hoje, e aí eu coloco para vocês dentro desse pacote, né, o Olavo de Carvalho, que com certeza é um dos grandes pensadores hoje do mundo contemporâneo, principalmente para os mais conservadores. A gente sabe que o Brasil hoje
está seguindo uma onda conservadora super importante, e o Olavo de Carvalho ele é muito, se apropria muito desse conceito, né, que existe um gramscismo, um marxismo cultural, uma ideia de globalismo, grandes instituições que estão interessadas em destruir os valores tradicionais da família brasileira, da família ocidental, a fim de instalar um suposto socialismo. É uma hipótese interessante? É uma hipótese interessante, tá? Acho que quem gosta, procure aí sobre globalismo, eu mesmo já fiz um vídeo sobre isso, acho que é bem interessante para quem gosta do assunto. Mas é uma hipótese que não se aplica, galera, tá? Por exemplo, a gente falar que existe uma doutrinação nas escolas. Poxa, realmente você conhece a fundo a educação brasileira para falar sobre isso? Paulo Freire é um dos autores mais citados internacionalmente, tá? O cara, assim, a Pedagogia da Opressão, que é o principal livro dele, que molda a sociedade brasileira, né, a educação brasileira, é um dos livros mais importantes da história. Então esse cara tem que ser ouvido, esse cara tem que ser respeitado, tá? O grande problema da educação brasileira não é o marxismo que teoricamente existe na educação. Aliás, nem existe essa ideia de uma doutrinação nas escolas. O que existe, infelizmente, são maus professores que utilizam a sua audiência cativa para ficar incentivando o aluno. Você tem que gostar desse partido, você tem que gostar dessa ideologia e tal. Mas aí também a gente não pode culpar os professores porque existem um mínimo de maus professores. É a mesma coisa que eu falar que a instituição polícia é uma instituição totalmente corrompida porque existem alguns maus policiais. Vocês conseguem perceber que é uma confusão péssima isso aí? Você acaba culpando toda uma categoria dos professores apenas porque existem alguns maus professores, tá bom? Falar que existem, por exemplo, artistas que querem fazer o tal do politicamente correto em detrimento da transformação da sociedade brasileira. Galera, a cultura ela vai se transformando, a sociedade vai se transformando. Isso é ótimo. A gente cada vez mais está ficando mais tolerante às diferenças, a gente cada vez mais está aceitando os diferentes, e isso é ótimo. Querer resguardar os valores como se os valores fossem algo extremamente conquistados, galera, os valores nem sempre foram dessa maneira. Se a gente for pensar, por exemplo, a questão da homossexualidade era extremamente comum na Grécia Antiga. Hoje em dia, né, principalmente para os mais conservadores, falam assim, nossa, meu Deus, hoje existe, né, uma tentativa de trazer a homossexualidade para tudo. Existe aí programas de TV relatando homossexuais, transexuais, etc. Como se fosse um pecado falar isso. Galera, ainda bem que as pessoas hoje estão conseguindo expressar mais a sua sexualidade por incentivo que a sociedade dá para isso, tá? É ótimo que a sociedade esteja cada vez mais evoluindo. Então, muito cuidado com essa ideia de pensar que a pessoa que é diferente de você, ela está desrespeitando de alguma forma a cultura brasileira. Isso que está acontecendo hoje é como se fosse a fábula do espantalho, né? Como assim? A gente coloca todos os problemas num inimigo e aí qualquer tipo de problema que surja, a culpa é desse inimigo. A educação está ruim? Culpa do marxismo. A saúde está ruim? É culpa do marxismo. A cultura está ruim? Culpa do marxismo. Ou seja, galera, tudo é culpa do marxismo. Então fica muito fácil eu conseguir resolver os problemas. A gente pega, por exemplo, né, o Bolsonaro ele se apropria bastante dessa fala. Está acontecendo problemas no mundo, problema do PT, problema do socialismo. Olha o que a Gleisi Hoffmann fez, visitou a Venezuela. Não estou defendendo, obviamente, é ridículo, tá? A Gleisi Hoffmann e visitar Maduro na Venezuela. Mas não é isso que está causando os problemas da educação, da saúde e da sociedade brasileira, tá bom? Então, a gente vive num momento muito perigoso, principalmente para os cientistas humanos, que é um mundo onde o cientificismo está sendo deixado de lado. A gente está excluindo o que os historiadores, os geógrafos, os sociólogos, os filósofos pensam, para instalar os sensos comuns, para colocar essa fábula do espantalho e colocar o socialismo, o comunismo, esse tal do gramscismo, né, o marxismo cultural como o grande inimigo que está danificando a sociedade mundial, tá? Isso é extremamente preocupante e eu, como geógrafo, reforço para vocês. Vão atrás de fontes sérias, tá? Vão atrás de pensadores, gente que estuda sobre o assunto, porque falácias, elas são amplamente distribuídas pela internet, pelas mídias aí mais tradicionais. Então, muito cuidado quando você vai falar de assuntos que vocês não sabem, porque vocês podem acabar propagando coisas que não necessariamente são verdades, e isso reflete muito na sociedade brasileira, principalmente dentro da camada dos mais excluídos, que precisam desse apoio da sociedade para conseguir se expressar cada vez mais.
nada melhor do que uma pessoa que consiga se expressar de maneira genuína, de maneira verdadeira. Porque, falando a verdade aqui, o que a gente busca de verdade? É a felicidade. Se a pessoa consegue se expressar socialmente de uma maneira muito efetiva, de uma maneira muito verdadeira, a chance dela ser feliz é muito grande. Tá bom? Galera, acho que era mais isso que eu tinha que falar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, né, compartilha no grupo da família. Eles vão me odiar, eles vão falar que eu sou um petista, comunista, socialista, que eu tô querendo doutrinar a cabeça de vocês, mas acho que é importante essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!